Lição número 65 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. A minha única função é a que Deus me deu. Sempre que nos sentirmos tentados a pensar que temos outra função além do perdão, deveríamos reconhecer que estamos envolvidos com uma defesa. Muitas das funções que pensamos ter parecem ser muito importantes. Salvar o mundo, a família, os amigos, ou o trabalho, ser um professor do curso em milagres, etc. Qualquer que seja a sua forma, não é nossa função e Deus não deu a nós. Como já discutimos, Deus não sabe nada sobre especificidades. E a função que Ele me deu é simplesmente me lembrar de quem eu sou como seu filho. O perdão torna isso possível, e esse é o tema da lição. Citação: a ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recorda que não tens nenhuma outra função senão essa. Comentário: lembre-se, salvação significa ser salvo de nossas mentes erradas, de acreditarmos que estamos certos e Jesus errado. Isso significa desfazer a crença de que somos indivíduos agindo por conta própria, precisando ter os outros como responsáveis pela miséria que escolhemos para nós mesmos. Citação: esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. Comentário: esses dois pensamentos significam ter a função da salvação e não ter outra função além dessa. Significa olhar para o positivo, nossa função de perdoar, e o negativo, a crença em que temos outra função. Nas próximas sentenças, Jesus afirma ainda mais explicitamente nossa necessidade de estarmos cientes tanto sobre as percepções da mente certa, quanto da mente errada sobre a nossa função. Citação: a salvação não pode ser o teu único propósito, enquanto ainda nutrires outros. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventaste para ti mesmo. Comentário: antes de podermos renunciar a esses outros objetivos, primeiro precisamos estar consciente deles. Isso reafirma a importância de sermos honestos conosco e com Jesus em relação ao fato de perseguirmos os objetivos ocultos do ego de especialismo. Podemos usar aqui esse apelo a nós no texto, que vem dentro do contexto de pedirmos sua ajuda. É um apelo que devemos ouvir outra vez. Citação: vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo. Sê muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensaste. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então, muda sua mente para que ela pense com a de Deus. Comentário: para dizer isso de outra forma, dizer sim à nossa verdadeira função, é dizer não às falsas. Em
A última questão sem resposta no texto, Jesus diz que responder sim para a última das 4 perguntas que ele coloca é negar o não. Primeiro precisamos olhar para a negação da verdade pelo ego, não, e depois dizer que não queremos mais isso, negar o não. Como ele diz antes no texto, em palavras que vão se tornar cada vez mais familiares para nós. A tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade. Comentário: isso requer que nos tornemos conscientes tanto das fórmulas manifestas, quantos sutis com as quais estabelecemos o que nós acreditamos ser nossa função na vida. O propósito para qual viemos. Nós pensamos em nossa grandiosidade que nascemos para algum propósito nobre. Não é verdade. Estamos aqui para desfazer o propósito ignóbil pelo qual o ego nos trouxe. Culpar os outros por nosso pecado, deixando-nos livre de toda a responsabilidade pela forma com que nos sentimos. O desfazer desse propósito, o significado do perdão, é nossa função e nada mais. Citação: esse é o único caminho para assumires o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Comentário: no início da última sessão do texto Escolhe Outra Vez, Jesus nos pede para escolhermos se queremos tomar nosso lugar entre os salvadores do mundo ou permanecer no inferno, mantendo nossos irmãos lá. Ele nos lembra dessa afirmação significativa da mesma forma que um compositor cita temas significativos de partes anteriores da sinfonia. Citação: esse é o único caminho para poderes dizer com real intenção: a minha única função é a que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual podes achar paz para a tua mente. Comentário: vale a pena notar que único é um qualificador forte. Jesus o usa com muita frequência através de todo um curso em milagres. E aqui ele o usa em afirmações sucessivas. Não temos outra função além do perdão. E a única maneira de podermos encontrar a paz da mente é cumprir essa função, que é desfazer as falsas funções do nosso ego. Elas sempre envolvem nossos corpos fazendo algo no mundo. Dessa forma, tornando o estado de ausência de mente real em nossa crença e experiência. Uma passagem no Manual para Professores, no contexto da raiva, descreve esse processo de atingir a paz através do perdão. A raiva sendo direcionada para o corpo de outro, reforçando o estado sem mente, enquanto o perdão devolve as nossas mentes e a paz de Deus. Citação: a paz de Deus nunca pode vir onde está a raiva, pois a raiva necessariamente nega que a paz exista. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que a paz não tem condições. A paz não pode ser achada. Por conseguinte, o perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. Mais do que isso, dado o perdão, tem que haver paz. Comentário: escolher contra a raiva, ou qualquer outra expressão do sistema de pensamento do ego, é a única maneira de nos tornarmos conscientes da verdade do Espírito Santo, que repousa além da cobertura defensiva do ego. Citação:
Hoje e nos próximos dias, reserva de 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado, durante o qual tentarás compreender e aceitar o que a ideia para o dia realmente significa. A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que percebes. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz que fechaste por ti mesmo. Comentário: não podemos escapar das nossas dificuldades até que as percebamos. A frase dificuldades que percebes significa que acreditamos que as temos, ainda que não sejam reais. Portanto, não podemos liberá-las até primeiro nos tornarmos cientes do sistema de pensamento do ego que percebemos, como uma forma de negá-lo em nós mesmos. Essa, portanto, é uma reafirmação do primeiro princípio dos milagres. Olhar para as nossas dificuldades percebidas com Jesus nos capacita a reconhecê-las todas como cortinas de fumaça para o único problema que realmente temos: a nossa crença na realidade da separação. Dessa forma, nossas dificuldades percebidas desaparecem no único problema, o qual o milagre gentilmente corrige. Mais para frente, na lição 121, Jesus diz que o perdão é a chave da felicidade. A chave para a porta da felicidade está em nossas mãos. Não está nas mãos de Jesus ou de Deus, nem nas mãos do Curso em Milagres, sem falar nas de qualquer outra pessoa. Está nas nossas mãos, pois só nós temos o poder de abrir a porta ou mantê-la fechada. O poder de mantermos nossas mentes fechadas para a verdade ou para as mentiras do ego. Fomos nós que fechamos a porta para o Espírito Santo. Portanto, só nós mesmos podemos abri-la. O Espírito Santo está do outro lado da porta, mas ele não pode fazer a escolha por nós. Finalmente, o período de prática mais longo que Jesus sugere reflete seu desejo de que reflitamos mais e mais seriamente sobre os pensamentos que ele está nos apresentando. Isso é similar à sua determinação a Ellen e Bill no primeiro período da escrita do curso para que eles estudassem essas notas. Citação: ela te dá a resposta para tudo o que tens procurado desde o início dos tempos. Comentário: quando Jesus diz tu tens procurado desde o início dos tempos, não está se referindo ao ser individual que você pensa ser, mas ao Filho coletivo de Deus, a busca que fizemos englobando todos os níveis da existência. É pela felicidade, paz e ausência de dor. Na verdade, parece que hoje em dia existe ainda mais sofrimento do que em qualquer outro período da história. Essa percepção é uma ilusão, uma vez que não existe hierarquia no mundo ilusório do tempo e espaço. No entanto, certamente parece que esse é o caso. Parece que estamos negando menos nossos egos e nossas defesas se tornaram menos efetivas. E então nós buscamos soluções para nossa dor. Nós buscamos, mas não encontramos porque estamos olhando no lugar errado. É por isso que é imperativo nos lembrarmos de que o perdão acontece na mente, não em qualquer outro lugar. Ele manifesta nossa escolha de liberarmos nosso apego ao ego, escolhendo Jesus como nosso professor ao invés dele. Uma vez que tenhamos escolhido de forma sã, nosso novo professor vai ajudar a perceber que nossas buscas têm sido em vão, já que nós persistentemente buscamos a verdade e a alegria onde elas não poderiam ser encontradas. Como Jesus nos diz perto do final do texto, entre aspas,
Uma escolha real não é uma ilusão, mas o mundo não tem nenhuma a oferecer. Todas as suas entradas só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Não busques escapar dos problemas aqui. O mundo foi feito para que não fosse possível escapar dos problemas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim. Todas conduzirão à morte. Não penses que a felicidade é jamais achada seguindo uma estrada que se distancia dela. Isso não faz sentido, não pode ser esse o caminho. Existe uma escolha que tens o poder de fazer quando tiveres visto as alternativas reais. Citação. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. Comentário. Como já mencionei, Jesus provê instruções específicas para fazermos esses exercícios. E ele nos diz aqui para estabelecermos alguma estrutura para nós mesmos. Embora ele vá dizer que esse não será um arranjo permanente. Suas palavras implicam a natureza indisciplinada das nossas mentes, derivando do medo de recuperarmos seu poder de escolha. Esse medo é tão grande que, em períodos de tempo estruturados, facilmente iríamos permitir que nossa prática fosse desviada pelas divagações da mente induzidas pelo medo. Dessa forma, diluindo a eficácia do livro de exercícios para nos ajudar a escolher outra vez. Precisamos de disciplina externa antes de podermos internalizar os ensinamentos de Jesus, para que possamos aprender a pensar sobre ele e sua mensagem com tanta frequência quanto possível. Essa estrutura que estamos tentando impor a nós mesmos também oferece maravilhosa oportunidade de aprendermos a profundidade da nossa resistência. Ao esquecermos nossos períodos de prática mais longos, e então buscando racionalizar ou negar nosso medo. Devemos discutir essa resistência mais extensivamente depois. Citação. O propósito disso, desse tipo de estrutura, é o de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que perseguirás. Comentário. Jesus não está nos dizendo para desistirmos dos nossos outros propósitos e metas triviais. Mas em vez disso, entre aspas, você poderá tê-los, mas me dê um pouco de tempo também. E vou ajudá-lo a estruturar seu dia. Você vai passar 10 minutos dessa vez, 10 minutos em outro momento e 20 minutos ainda em outro momento. Estabeleça a estrutura para que você não tenha que desistir do que quer, mas também permita algum espaço durante o dia no qual vai pensar em mim e me deixar passá-lo com você. Afinal, ele não está pedindo muito. Jesus, portanto, está provendo um exemplo de como deveríamos estar uns com os outros e conosco mesmos, de forma clara e firme, no entanto, gentil e paciente. A verdade não se choca com nossas cabeças, mas simplesmente nos lembra, dentro do contexto de nossas vidas e contextos ilusórios, a única coisa que é importante para nós. Lembre-se novamente dessa ideia totalmente importante do texto. O Espírito Santo não nos priva dos nossos relacionamentos especiais. Ele os transforma.
Citação. E isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente, a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Citação. De novo e de novo, Jesus nos diz que isso é um processo, um programa de longo alcance, que vai se tornar menos estruturado mais adiante. Por enquanto, no entanto, tal estrutura é extremamente importante. Pensar que você não precisa dela reflete a arrogância do ego. Citação. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. Em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para ti mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tentes concentrar-te apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Ao invés disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir. Nota cada um à medida que vem a ti com o menor envolvimento ou preocupação possível, descartando cada um com essas palavras para ti mesmo. Esse pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar a minha única função. Comentário. Jesus está nos dizendo que nossa função é prestarmos atenção cuidadosa aos pensamentos do ego, pois são eles que interferem com nossa lembrança da ideia do dia. Essa observação cuidadosa é o foco, pois esses pensamentos são o problema. A ênfase no exame da mente aqui é uma reminiscência das lições anteriores e, de fato, é uma prática que deveria permanecer conosco por muito, muito tempo. Só sendo vigilantes contra esses pensamentos, podemos realmente trazê-los para o desfazer do amor de Jesus, nossa única função. Dessa forma, removendo os obstáculos a aceitar nossa verdadeira identidade. Note também que nosso olhar é para ser praticado tanto quanto possível sem ansiedade, culpa ou julgamento. Isso nos ajuda a não dar a esses pensamentos o poder que o ego gostaria que acreditássemos que eles têm. Citação. Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua atenção antes, sem contudo tensionar-te ou esforçar-te indevidamente. Comentário. Jesus quer que prestemos muita atenção a esses pensamentos vãos, ainda que sejam ardilosos. É a nossa vontade de encontrá-los que é importante aqui, pois reflete a pequena disponibilidade que ele nos diz no texto, que é tudo que o Espírito Santo pede para nossa cura. Agora vem algo muito importante. Em seguida, dize a ti mesmo: que a minha verdadeira função seja escrita para mim nesse espaço em branco. Comentário. Nosso trabalho é limparmos nossa lousa mental. A ênfase dominante é através de todo o curso em milagres. Nossas mentes estão entulhadas com pensamentos de separação, pecado, ataque, sofrimento, prazer, especialismo, arrogância e morte. Esse entulho obscurece a expressão lúcida da expiação em nossas mentes. Nós limpamos a lousa, prestando atenção cuidadosa e não julgadora aos pensamentos vãos, percebendo que os escolhemos como uma forma de manter o amor de Jesus distante. Nossa função é escolher remover o entulho.
O amor que está logo além vai brilhar em e por si mesmo. Citação. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as tuas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Comentário. Novamente, não somos nós que os substituímos. Esse é o trabalho de Jesus. O nosso é simplesmente trazermos as ilusões do ego a Ele. Jesus, portanto, apela para a nossa disponibilidade de termos as ilusões de propósito substituídas pela nossa verdadeira função do perdão. É a essa pequena disponibilidade, a motivação de termos a escuridão dos nossos equívocos corrigida pela luz, que Jesus está sempre apelando. Citação. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez. E dedica o resto do período de prática à tentativa de concentrar-te na importância que ela tem para ti, no alívio que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas em contrário. Comentário. Nós continuamente tentamos resolver nossos conflitos, fazendo coisas externas que requerem sacrifício de outros, vendo nosso mundo como um de interesse conflitantes, os nossos versus os de todas as outras pessoas. O único conflito real dentro do sonho, no entanto, é o conflito em nossas mentes entre o ego e o Espírito Santo. Na verdade, é claro, isso é uma ilusão também. Mas esse conflito é o nosso único problema. Entre aspas, eu quero o ego ou Jesus como professor. Jesus está apelando para o nosso desejo pela salvação, apesar das nossas crenças tolas sobre o que ela é. Portanto, ao fazermos esses exercícios, ele nos incita a nos focalizarmos nas formas tolas e insanas nas quais acreditamos que a salvação virá a nós. O que acreditamos que vai nos tornar felizes em oposição ao que realmente vai fazer. Outro ponto que foi afirmado antes e vem novamente na próxima lição é o que nossa função é sermos felizes. O problema, a arrogância do ego, é que pensamos que sabemos o que é felicidade. A humildade, por outro lado, diz que não entendemos o que vai nos fazer felizes, mas existe alguém dentro de nós que sabe. Portanto, vemos seções similares no texto, a confusão entre dor e alegria, e a diferença entre aprisionamento e liberdade, e as seguintes passagens representativas, entre aspas. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. O problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso, quanto de saber o que é alegre, e estás de fato muito propenso a confundir os dois. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles. O que te dá alegria é doloroso para o ego. Enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade.
Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que a prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te que são diferentes? Citação. Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos por pelo menos uma vez por hora, use essa forma ao aplicar a ideia de hoje. A minha única função é a que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecha os olhos ao praticar isso e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vês agora, que será totalmente mudado quando aceitares por completo a ideia de hoje. Comentário. Novamente vemos a ênfase nos exercícios de olhos fechados, olhos abertos, refletindo que ideias não deixam sua fonte. Nossos pensamentos, olhos fechados, permanecem dentro de nós apesar das tentativas da projeção do ego de percebê-los do lado de fora, olhos abertos. É por isso que nossas percepções serão totalmente modificadas quando mudarmos nosso pensamento. Ken Wapnick.